Oi, eu sou o Dr. Júlio César, médico cardiologista, e estou dando sequência aqui à aula do eletrocardiograma normal. A gente já falou sobre a importância de você avaliar um eletrocardiograma lá na aula zero. O primeiro passo do eletrocardiograma é a identificação. Já falei isso também na outra aula: nome, idade, sexo e quadro clínico. Segundo passo do eletrocardiograma é a padronização. Será que ele está em 25, 10, que a gente fala 25 milímetros por segundo na horizontal e 10 milímetros correspondendo a 1 milivolt na vertical? Esse é o segundo passo do eletrocardiograma. A gente chega agora então no terceiro passo do eletrocardiograma, que é a avaliação do ritmo. Tá? Vamos lá. O que é ritmo sinusal? Consegue pensar nisso? Resposta é simples. Ritmo sinusal significa que todo impulso elétrico está saindo do nó sinusal, com algumas características. Quantas? Quatro. Tem que preencher quatro características para ser um ritmo sinusal. Vamos lá. Onda P positiva em. Vou pegar aqui a flash. Então vamos lá. Para ser um ritmo sinusal, ele precisa ter uma onda P positiva em D1, D2 e AVF. Você lembra onde fica? Na Rosa dos Ventos, D1, D2 e AVF? Se não lembra, vai lá dar uma olhada, abre aí do lado numa outra aba a Rosa dos Ventos para isso te guiar. Tá? Você vai ver lá que o eletrocardiograma tem que ter a onda P positiva em D1, nas derivações D1, D2 e AVF. Segundo critério, onda P de mesma morfologia. Tá? Ou seja, quando você pegar uma derivação, por exemplo, a derivação D1 ou a derivação D2, você vai ver que ele tem a mesma morfologia naquela derivação. Então, essa onda P aqui tem que ser igual a essa onda P, que tem que ser igual a essa onda P, tá? Então, onda P de mesma morfologia naquela derivação. Terceiro critério, a frequência cardíaca tem que estar entre 50 e 100, que é o próximo passo que a gente vai ver, como que calcula a frequência cardíaca. Porque se eu tiver com uma frequência cardíaca acima de 100, eu estou numa taquicardia sinusal. Se eu tiver com a frequência cardíaca abaixo de 50, eu estou numa bradicardia sinusal. Tá? Aqui a gente está falando majoritariamente para a população adulta, tá? E toda onda P precede um complexo QRS. Então, eu tenho uma onda P aqui, ó, que precede o complexo QRS. Aqui eu tenho outra onda P que também precede o complexo QRS, certo? Então, para ser um ritmo sinusal, onda P positiva em D1, D2 e AVF, de mesma morfologia, frequência cardíaca entre 50 e 100 e toda onda P tem que preceder um complexo QRS. Esses quatro critérios são necessários, tá? Eu vou mostrar exemplos disso daqui mais para frente também. Tá? Aqui já é para você calcular, então, a frequência cardíaca, fazer o quarto passo do eletrocardiograma. Então, o terceiro passo, para ver se o ritmo é sinusal. E o quarto passo, para você calcular a frequência cardíaca desse paciente. Lembra que eu falei para vocês que ele passava 25 milímetros por segundo, 25 quadradinhos por segundo? Se eu rodasse aquele eletro em 1 minuto, se aquele papelzinho ficasse saindo 1 minuto, por quantos quadradinhos eu passaria? Passaria por 1.500 quadradinhos, está aqui, ó. E a gente tem que lembrar o seguinte: a frequência cardíaca ela é calculada pelo batimento dos ventrículos, tá? Então, é o intervalo RR, tá? O intervalo entre um R e outro R é que a gente calcula a frequência cardíaca. Então, como é que eu poderia fazer isso? Ele roda 25 quadradinhos por segundo. Se ele rodasse em 1 minuto, ele passaria por 1.500 quadradinhos. Então, eu posso pegar 1.500 quadradinhos, aliás, pode pegar 1.500 e dividir pelo número de quadradinhos entre um R e outro R. Eu vou saber qual é a frequência cardíaca, tá? Outra coisa, você pode ver que, lembra que eu falei que dentro de cada quadradão você tem 5 quadradinhos?
Então, se você pegar 1.500 e dividir por 5, que seria o número de quadradinhos aqui dentro de cada quadradão, dá 300. Então, você pode pegar 300 e dividir pelo número de quadradões ou 1.500 pelo número de quadradinhos, desde que o ritmo seja sinusal, tudo bem? Ó, deixa eu ver aqui o próximo slide. Aqui é o que a gente coloca como o método mais prático, né? A gente fala o método mais rápido. Então, lembra 300 pelo número de quadradões? Então, um quadradão daria mais ou menos 300. Se você dividir, daria 150, 175. É uma forma que a gente tem de calcular isso aqui também de uma forma um pouco mais rápida, tá? Mas se a gente colocasse aqui um eletrocardiograma, o que a gente faria? A gente pegaria 1.500. Geralmente, o que a gente faz? A gente procura uma derivação em que o R esteja passando bem próximo aqui das linhas mais grossas, porque aí fica mais fácil a gente calcular, né? Então, se a gente pegasse esse elétron aqui, eu pegaria 1.500 e contaria quantos quadradinhos tem aqui entre um R e outro R, tá? E aí eu vou pegar 1.500 e dividir pelo número de quadradinhos. Ou eu vou pegar quantos quadradões tem? 4. Então, eu poderia pegar 300 e dividir por 4, tá? Também é outra forma de calcular a frequência cardíaca, certo? Então, 1.500 pelos quadradinhos ou 300 pelo número de quadradões. Tem essa regra prática que a gente faz aqui, ó, 300, 150, 175. Ficaria próximo de 75 batimentos aí, mais ou menos, tá? Deixa eu passar aqui o próximo slide. Agora, a gente tem um problema quando a gente tem isso daqui, ó. Olha aqui, eu quero que a gente já olhe algumas coisas importantes nesse eletrocardiograma aqui, tá? Primeiro passo do eletrocardiograma, identificação, nome, idade, sexo e quadro clínico. Segunda coisa do eletrocardiograma, padronização. Se você não viu essas aulas, tem essas aulas separadas, tá? Ó, tá aqui, ó, padronização, ó, 25 quadradinhos por segundo, 25 milímetros por segundo, tá? Alguns você não vai ver aquele 10 milímetros correspondendo a 1 milivolt, você vai ver o N aqui, ó. N significa que está normal. Se você tiver 2N, significa que você teve o dobro de ganho nesse eletrocardiograma. Se você tiver N sobre 2, significa que está tudo pela metade em termos da voltagem, da altura das ondas, tá? Da amplitude das ondas. Outra coisa que você pode ver no eletrocardiograma também é essa figura lateral aqui, ó. Às vezes ela está na lateral direita, às vezes na lateral esquerda. Aqui dentro tem 10 quadradinhos, também significa que isso está no padrão. Tá? Se não tiver no padrão, manda rodar outro eletro. Aí a gente vai ver agora se é um ritmo sinusal. Lembra, para ser sinusal precisa ter 4 critérios. Você lembra dos 4 critérios? Onda P positiva em D1, D2 e AVF. Você lembrou onde que fica D1, D2 e AVF? Se não lembrou, olha lá na Rosa dos Ventos. Toda onda P tem que preceder um complexo QRS. Na derivação que você escolheu para olhar, geralmente a gente olha no D2 longo e a gente fala, tá? No D2 longo, toda onda P precede o complexo QRS, ela tem que ter também a mesma morfologia, com frequência cardíaca entre 50 e 100, tá? Então, olha só, se a gente fosse olhar esse eletrocardiograma aqui, primeiro passo, identificação, segundo passo, padronização. Terceiro passo, você consegue ver onda P aqui em D1? Não, né? Você consegue ver onda P em D2, consegue ver onda P em AVF, precedendo complexos QRS, mesma morfologia? Não. Então, esse eletrocardiograma, ele não é um eletrocardiograma normal. Ele não é um ritmo sinusal. Ah, mas que doença que é essa? Que ritmo que é esse? Não importa. Nesse momento, não importa. O que importa é você estar olhando o eletrocardiograma e chegando nesse passo, você já viu que o eletro está alterado. Depois você vai discutir doença, depois a gente vai falar sobre doença. Agora eu quero que você olhe o eletrocardiograma e saiba que ele não é normal. Por quê? Porque ele não é sinusal. Tem alguma alteração aí. Tudo bem? Mas nesse caso, eu não vou, a gente não vai falar de doença agora, mas esse eletrocardiograma, o paciente tem uma fibrilação atrial. Só para você saber o que que é uma fibrilação atrial. Em vez do átrio contrair dessa forma aqui, ele fica tremendo, ele fica fibrilando.
tá? E aí, quando o paciente está em FA, em fibrilação atrial, o RR dele é irregular. Você já ouviu falar disso? Então, como é que é a característica de um eletrocardiograma de uma fibrilação atrial? RR irregular e é um QRS estreito. Eu não expliquei sobre largura de QRS ainda, mas só para você saber, é um QRS estreito, ausência de onda P com RR irregular, que podem aparecer umas ondas Fzinha também, tá? Mas aí o que que a gente faz? Se o paciente tem uma fibrilação atrial para calcular a frequência cardíaca dele, eu preciso de um D2 longo, que é o que está aqui embaixo, e aí eu vou contar o número de QRS que eu tenho, de batimentos que eu tenho aqui, né? E lembra que eu falei? Isso daqui roda por 10 segundos. Esse papelzinho roda por 10 segundos. Se eu quisesse saber a frequência cardíaca que é por minuto, se isso aqui roda em 10 segundos, se eu quero saber em um minuto, eu multiplico por 6. Então, eu posso pegar a frequência cardíaca, o número de batimentos aqui, e multiplicar por 6. E aí eu vou saber qual que é a frequência cardíaca desse paciente num ritmo irregular. Eu não consigo, tá vendo? Não dá para eu fazer o cálculo aqui, porque aqui é uma distância, aqui é outra distância, aqui é outra distância, é irregular o ritmo. Então não dá para eu calcular, pegar 1.500 e dividir pelo número de quadradinhos ou pegar 300 e dividir pelo número de quadradões. Tá? Então é um ritmo totalmente irregular. Eu tenho que ter um D2 longo, que a gente fala, para poder fazer esse cálculo. Tudo bem? Eu quero mostrar só a questão aqui. Deixa eu ver qual que é o próximo slide. Então, olha só, na aplicação prática, tá? Então, para saber o ritmo, se o ritmo for regular, eu posso fazer 300 dividido pelo número de quadradões ou 1.500 pelo número de quadradinhos, tá? Se o ritmo for irregular, aí eu vou pegar o QRS desses 10 segundos desse eletro e vou multiplicar por 6. Então, eu conto o número de QRS e multiplico por 6 no D2 longo, tá? Ou tem aquele método mais rápido que a gente faz lá de 300, 150, 100, que você vai ver que dá a divisão ali do eletrocardiograma. Eu quero riscar um negócio aqui. Lembra que eu falei que a onda, quando a gente falou lá atrás do terceiro passo, para ver se o ritmo era sinusal, que eu falei para você, vai lá dar uma olhada no A Rosa dos Ventos. Eu falei, ó, aqui fica o D1, ó. D1. Aqui fica o D2, ó. D2, certo? E aqui fica o AVF de FUT, tá? Então, vamos lembrar, o coração não bate nesse sentido aqui, ó. O coração não bate para cá, é para cá que o teu coração bate. Se ele bate para cá, ó, aqui tem que ser toda essa área tem que ser positiva, tá? Por isso que a onda P, que eu falei para vocês, ela tem que ser positiva em D1, D2 e AVF, certo? Outra coisa que eu falei para vocês, ó, deixa eu pegar aqui uma outra cor, ó, tô riscando aqui, mas é para o ritmo sinusal, então sai lá do nosso sinusal. Se todos os impulsos elétricos saem do nosso sinusal, eles têm que ser iguais, então eles têm que ser a mesma morfologia. Então, não sei se eu vou conseguir desenhar muito bem aqui, né? Vou fazer aqui, ó, P, QRS, desculpa o desenho aí, mas, ó, tá vendo que vai? Vamos supor que essa onda aqui teria que ter um QRS também, né? Então, QRS e T. Então, vamos pensar, ó, essa onda P, vamos calcular aí que ela é basicamente igual a essa onda P aqui, né? Agora, vamos supor que a gente tivesse isso daqui, ó. Desculpe o desenho aí, que o negócio é meio feio para desenhar. Aí eu tivesse uma onda P assim, ó. T. Aí eu tivesse uma onda P assim, ó. Tá vendo? Tá vendo? Olha a característica dessa onda P. Aí essa onda P para baixo aqui, ó. Aí essa onda P pequenininha. Tá vendo que elas são todas diferentes? Então aqui seria um ritmo ectópico, ou seja, nem todo impulso elétrico está saindo, nem todo impulso elétrico estaria saindo aqui do nosso sinusal. Isso aqui significa um ritmo ectópico. Ó. Essa onda P não pode estar saindo do mesmo local dessa onda P, que não está saindo do mesmo local dessa onda P. Então, também não seria um ritmo sinusal. Então, só algumas coisas para a gente diferenciar. Tudo bem? Então, terceiro passo, ritmo sinusal.
onda P positiva em D1, D2 e AVF, de mesma morfologia naquela derivação que você estiver olhando, a frequência cardíaca tem que estar entre 50 e 100, e toda onda P precisa preceder um complexo QRS, tá vendo? Onda P, QRS e T. Se eu tivesse umas P's perdidas aqui no meio, tá saindo onda P demais. Não é um ritmo sinusal, é alguma alteração. Que alteração que é? Nesse momento não importa. Nesse momento você precisa saber identificar um ritmo sinusal. Se não for sinusal, significa que o eletro está alterado, tá? E aí lembrar do quarto passo, que é o cálculo da frequência cardíaca. Aquele papelzinho que sai, 10 segundos. Se ele rodasse 1 minuto, ele passaria por 1.500 quadradinhos. Então, 1.500 pelo número de quadradinhos entre um intervalo R e outro intervalo R, entre uma onda R e outra onda R, que é o nosso batimento ventricular. Ou, como dentro de cada quadradão você tem 5 quadradinhos, você pode fazer, se você pegar 1.500 e dividir por 5, vai dar 300. Então, 1.500 dividido pelo número de quadradinhos entre um R e outro R, ou 300 pelo número de quadradões entre um R e outro R. Você vai calcular a frequência cardíaca. E o normal é em quanto? Entre 50 e 100. Ok?